Dona Catarina, eu, Luiz, hoje mais conhecido como Luiz Lima, o Luizinho da cidade mineira, a gente veio aqui hoje, eu vim aqui hoje na sua casa, fazer uma entrevista com a senhora. E que dessa entrevista vai ser pegado os dados e coisas bonitas da história da senhora, da história da sua família, seu esposo, dos seus filhos, que tem uma história muito bonita e rica aqui na Santa Luzia, aonde pertence é uma capela aqui na Santa Luzia que pertence a Nossa Senhora de Fátima da cidade mineira velha. A gente sabe que a Dona Catarina é uma senhora de muito valor para o povo aqui na Santa Luzia, que sempre teve uma caminhada linda dentro da igreja da Santa Luzia, da capela da Santa Luzia. A senhora deixou, com certeza, e está sempre deixando junto ainda os tijolinhos dentro da capela, ao lado da capela, acompanhando e andando junto com todos os amigos e amigas da senhora aqui na Santa Luzia. Por isso eu digo assim, hoje eu estou aqui, Luiz, a gente veio aqui sim para relatar e contar um pouco, e a senhora vai contar um pouco a história da senhora, né? Eu vou pegar a máquina aqui para a gente conversar bem legal, né? E de tudo assim, de bonito que a senhora teve, com certeza, né? Nessa caminhada da senhora aqui na Santa Luzia. Eu quero perguntar para a senhora de início, Dona Catarina, o nome do seu marido, como é que é o nome? É Pedro Virgílio Serafim. Pedro Virgílio Serafim. É. E o nome da senhora? É Catarina Guise Serafim. Catarina Guise Serafim. Certo. Dona Catarina, a senhora morava onde? Aonde é a terra natal da senhora? Onde a senhora nasceu? Lá em Armazém. Armazém, que legal. Terra boa, né? E a senhora saiu que idade de lá da terra natal da senhora? Para onde foi morar? 6 meses. Com 6 meses? É. Olha só que legal, né? A senhora foi morar onde? Daí, levado pelos pais e mãe? Em Vila Seca, que eles diziam. Depois botaram o São Bonifácio, né? Ah, certo. Perto da Vila Maria? Não. São Bonifácio? Perto do Cedro. Perto do Cedro, da Veneza, pertence a Veneza, né? Cidade de Veneza, né? Porque o meu avô, ele comprou a imagem de São Bonifácio e aí deram o nome de São Bonifácio. O avô da senhora, lá já, que coisa linda. Aquele lá de Armazém. De lá de Armazém, foi morar em São Bonifácio? Ele comprou uma imagem e botou na Vila Seca, que ele dizia, ali deram o nome de São Bonifácio. Certo, que legal. Como é que é o nome do seu avô? A senhora tem, lembra? Era Delelmo Guise. Como é que é, bem claro? Delelmo Delelmo Guise. Guise. Ah, que legal, é bom ficar bem registrado isso aí, que fica muito lindo saber que ele foi o doador da imagem de São Bonifácio. Imagem de São Bonifácio. Que legal, né? Que coisa linda. Tá, então daí a senhora, na sua adolescência, a senhora conviveu lá nessa vila, lá de São Bonifácio? Até 11 anos. Até 11 anos a senhora morou lá. Até 11 anos. Certo, que legal. Me diz uma coisa, tá? A senhora recorda assim, das coisas legais daquele tempo, da adolescência da senhora, da juventude, lá de São Bonifácio? Trabalhava na roça, como é que era aquele tempo? Meu pai sempre foi colono. Sempre foi colono. E a minha mãe era costureira. Certo, a sua mãe então trabalhava na costura, com os É. vizinhos, como é que era assim? Fazia que roupa é que ela fazia, no caso? Ela costurava tudo, até para alfaiate. Até para alfaiate? Ah, porque naquele tempo, minha nossa, né? A costureira e a alfaiate eram muito procurado, né? Porque no caso quase não tinha assim fábrica de costura, essa parte quase não tinha, né? Naquele tempo, mas era assim mesmo, né? Costureira, né? Naquele tempo a senhora no caso, é o que estou perguntando assim para a senhora, que naquela época tinha mais, era só costureira mesmo, né? E alfaiate. Aí vamos dizer, foram morar no Rio Morto. Certo.
Ah, tá. Depois não moraram sempre em São Bonifácio? Com 11 anos eu saí daí, Com 11 anos saiu dali e foi pro Rio Morto. do Rio Morto. Ah, tá. Rio Morto fica mais próximo da Vila Maria. É, em São Rafael que eles diziam. São Rafael. É. Ah, certo. E daí que idade então a senhora veio morar aqui para Santa Luzia? Como é que foi a vida assim dali para frente? A caminhada? Aí eu vim para cá quando casei. Quando casou? É. Ah, a senhora passou a juventude lá no Rio Morto, naquela região. Eu tinha 18 anos. 18 anos quando a senhora casou? É. Ah, certo. E me diz, e a senhora no caso casou, o seu marido era daqui mesmo? Como é que é o nome do seu marido? Ele era daqui. Ele nasceu em Santa Luzia. Nasceu em Santa Luzia. E se criou em Santa Luzia. Ah. Só que naquela época chamava Sangão. Ah, Sangão. É. Chamava Sangão na época Antes aqui. de botar a igreja santa, era Sangão aqui. Ah, tá. Então, Mas é o mesmo lugar, né? certo. Me diz uma coisa. Então, Sangão, no caso, vem ser, de repente, na época, era junto, então, de repente, com o Sangão que tem lá em cima? O outro Sangão que tem aqui próximo? Ou eram duas vilas com nome igual ou não tinha lá em cima? Naquela época, vamos dizer, a nossa igreja mesmo era São José, né? São José, de Criciúma. É. Ah, Depois certo. começaram a igreja de Santa Augusta e nós passamos para Santa Augusta. Ah, daí a paróquia era na Santa Augusta. A capela e paróquia. Na Santa Augusta, naquele tempo. Da Santa Augusta passei para Forquilinha. Para Forquilinha. É. Aí Paróquia de Forquilinha. pertencia à paróquia da Forquilinha, depois da Santa Augusta. É. Depois na Scan. Na Scan, certo? Daí saiu a cidade mineira, aí fomos para a cidade mineira. Ah, certo, porque na Scan era Nossa Senhora das Graças, né? Do Pinheirinho, né? Antes disso, nós era sempre nas outras igrejas ali. Aí pertencia, por exemplo... Sempre pertencemos à igreja católica. Ah, que legal, que coisa linda, né? A senhora, no caso, depois que casou, que veio morar aqui na Santa Luzia, nesse bairro Santa Luzia, me diz uma coisa, daí a senhora ingressou na caminhada também da igreja, né, aqui, na capela. Como é que foi o início da capela aqui da Santa Luzia? Como é que foi? Que a senhora, quem doou o terreno para fazer a igrejinha? Aí abriu uma mina, De carvão, isso? aqui pertinho de Santa Luzia. Certo. A mina Sete Irmãos, que eles diziam. Ah, Mina dos Sete Irmãos. Daí os operários começaram a dizer que queriam uma igreja. Ah, os mineiros queriam que formasse uma igreja aqui, fundasse a igreja. Daí então começaram a igrejinha, né? Sim, certo. E tinha o Otávio Bonotto, Certo, que senhor. ele começou a querer fazer a igreja aqui em Santa Luzia. Certo, certo. Aí já resolveram, todo mundo se uniram para fazer uma igrejinha aqui na Santa Luzia, Então, a capela. o povo que morava aqui foi tudo de acordo e foram fazendo a igreja. Ah, que legal. E me diz uma coisa, a senhora me contou fora dessa gravação que teve uma pessoa que doou, que era parente da senhora, da parte do seu marido, doou o terreno para fazer a igreja? Aquele que doou, depois nós ficamos assim. Ele é pai do meu concunhado. Pai do seu concunhado. É. Mas quer dizer que ele morava ali perto, né? Perto da igreja, onde é o campo hoje. O terreno dele era no campo, né? É no campo, certo? E até extremamente com nós aqui tudo. Certo. E, então ele doou, não sei quanto é bem, mas tudo que pertence da igreja ele doou para a igreja. Doou para fazer a igreja. Como é que é o nome dele certinho? Ele é Amaro, como é que eu disse ontem? da Rosa. Amaro. Se assinava outro nome, mas é Amaro da Rosa. Amaro da Rosa. É. Certo, que legal. É uma obra muito bonita, né? Doar um terreno para fazer uma igreja, né? Vamos dizer que até o terreno pertencia à mulher dele, que era da Assunta Benicar. A Assunta Benicar. Porque ele era viúvo e casou com essa mulher, Com que ela era dona do terreno. Ah, certo. E a Assunta Benicar, o que ela é do seu falecido Vitório Vitório Benicar? Ela era tia.
Tia do Vitório. Tia do Vitório. Ah, que legal. É. Vitório também teve uma caminhada linda também, né? É. Uma pessoa muito boa, né? Ele é a dona Dirce, né? Seu Vitório e a dona Dirce. Muito gente fina, né? Benicar. Ela, vamos dizer, só criou os filhos dele e uma adotiva, senão ela não tinha filho. Certo. Então, Certo. E aí a senhora, o seu marido, a senhora pertenceu também às pastorais da igreja, ou por exemplo, CAEP, na época, assim, para comandar, administrar junto com as diretorias? Como é que foi? Era meu sogro. É? O meu sogro, que ele era fabriqueiro, como se dizia aquela vez, né? Certo. Era ele que Que trabalhava na igreja direto. Ele, das festas. Era o Domingo Serafim. Domingo Serafim, que trabalhava na igreja para administrar, junto com as comissões. Ele era meu sogro. Ah, certo. E a senhora me diz assim para mim, e para as pessoas que vão ver esse vídeo também, diz uma coisa. Na época da senhora, a festa daquela época devia ser muito legal, né? Muito bom assim, porque era assim bem simples, bem assim, como é que eu vou dizer? Como é que a senhora diz pra gente assim, como é que era a festa naquele tempo? As festas eram bonitas, vamos dizer assim. No começo não tinha nem barraco de igreja, nada. Eles só armavam alguma e, né? Sim. E fazia. Mas, e o que eles botavam na festa para vender, para comer? O que era? Como é que era? No começo não tinha, vamos dizer, quase assim, negócio de comer. Certo. Era, doava as ofertas e dizia uma vez, arrematava. Arrematava? Fazia remate. Daí ele... Por exemplo, botar um boizinho, a turma arrematava. Daí arrematava. Aí um levava um galo, um levava uma galinha, um levava... certo. Tudo, desse um porquinho, quer dizer, todo mundo dava alguma coisa que tinha em casa. Que legal. Daí eles... Aí rematava para arrumar um dinheirinho para fazer para a igreja. Vem para a igreja. Porque daí com aquele dinheirinho arrumava a parte que estava com problema na igreja, né? Energia, eu acho que nem tinha energia na época. Como é que era? Tinha iluminação, energia, não? Não tinha, né? Tinha como? Energia, assim, luz naquele tempo? Não. Não tinha, né? Não tinha. Quando começou, né? Mas também outra coisa que eu vou perguntar para a senhora. Vamos dizer assim, aquela época as missas eram tudo de manhã, de dia. Tudo de manhã. Não tinha missa de noite. E nem a festa à noite quase não tinha nada também, era com lampião, certo? Era tudo de dia. Tudo de dia. A missa, até o padre, ele, quando estava aquele de Furquilinha, ele pousava em casa do meu sogro, e de noite era a confissão e de manhã era a missa. Ele vinha uma vez por mês, mais ou menos, assim, certo, né? Porque era muita comunidade, eles vinham pouco, né? Poucas vezes, né? Uma vez por mês. Não tinha padre direto também, não. Isso. Tá, e me diz assim uma coisa assim, ó. A senhora também naquele tempo, na hora da festa ali, era uma irmandade muito bonita, eu acho, muito legal, né? Entre os amigos do bairro, que era tudo conhecido, né? Que tinha muitos colonos, né? Porque a maioria era colono, mas depois quando, como digo, entrou essa mina, aí veio muitos operários, né? Certo. Aí... E formaram time de futebol, certo? Um campinho por aqui por perto. Depois começaram, o campo faz tempo que está ali. Certo, Daí isso. começaram no campo assim. Certo. Mas senão, no começo mesmo não tinha nem campo nem nada, né? Isso. E a senhora também do que é? A senhora de repente seja do apostolado da oração, por nada? A senhora pertence ao apostolado da oração? Se eu fazia como? Não, a senhora, eu estou perguntando assim para a senhora qual é a pastoral que a senhora tá ligada? Que eu era... Apostolado da oração. Eu era encarregada, era do apostolado, né? É isso que eu estou perguntando. Como é que a senhora trabalhava na época quando começou o apostolado da oração aqui, assim, no começo?
Como é que No é? começo, assim, como digo, tinha muita gente, daí nós éramos bastante sócios do apostolado e tudo. Depois saiu daqui, foram lá para a mineração, o pessoal, né, da mina, fecharam a mina. Daí, vamos dizer, começou só os que ficou, né? Só os colonos mais que eram colonos ficaram, os mineiros. E os mineiros trocaram de lugar para trabalhar em outra mina, em outro lugar, né? Os mineiros foram tudo embora. Certo, daí ficou os colonos continuando. Mas, tinha um até chamava Neném, porque eu não tenho aqui, eles já levaram, mas se não ia mostrar o livro que eu tenho do começo do apostolado. Certo. Nós temos o livro. Ah, tem um livro ata da época. Ela tem, agora fez 63 anos que eu estou no apostolado. Oh, que legal. Tem esse livro. Sim, o livro que talvez já desde o começo da senhora, na época, a senhora era presidente do apostolado? Eu fui presidente, fui tesoureira, me trocava uma por outra e ia se ajudando, né? Isso. E a senhora lembra assim dos padres que passaram aqui na Mineira, aqui na paróquia, dos padres? De Santa Luzia? Da Santa Luzia, que pertence aqui, né? Ele era de Forquilinha quando começou. O primeiro, aqui. tá. Era o Padre Clemente, Padre Clemente. E Tarcísio, o nome deles. A senhora lembra o sobrenome? Eu acho que não lembra, né? Sobrenome, isso aí. Certo, certo. E de vez em quando vinha um ou outro. Porque daí quando da Santa Augusta já era outra também, a outra vinha da São José, lá de cima. E aqueles de Santa Augusta não... na outra não pertencia. São José também, né? Pertencia a São José. A gente só ia lá, como se diz, rezar um terço no fim da semana. Certo. Quando não ia à missa, ia ali, né? Isso. Mas... Então, é isso aí. E já lá da Nossa Senhora das Graças do Pinheirinho era o Padre Guido, né? Depois, quando passou para Escã, era o Padre Guido, era o Padre Humberto. Padre Frederico. E foi indo, diversos padres, o Padre Paulo, o Padre... Até o Sidney estava lá também, uma vez, né, na Escã. Ele parou um pouquinho de tempo lá, né? Um pouquinho de tempo que ele parou lá. Isso, Aí mudaram muitos padres. Sim, né? sim. Depois que começou, depois na era mais nova, daí veio o Padre Carlos, né? Que começou aqui na paróquia, né? Mas o Padre Carlos era da Operária. Ele era da Operária, depois veio para Mineira, Até né? não abria, ele que depois fundou a cidade mineira. Né? Isso! Porque daí o Padre Carlos, ele foi para a cidade mineira, né? Isso. E começou a igreja lá da Mineira, ele que fez a paróquia. Começou a paróquia. Daí deram a paróquia para ele. Isso mesmo, que legal, né? E depois veio o Padre Miotelo na época, né? O Padre Miotelo ficou uns tempos também, né? Depois do Padre Carlos, não veio o Padre Miotelo. O Miotelo. Depois o Padre Jacinto. Depois do Miotelo, o Padre Jacinto, eu sei certinho ali, né? Então tá, mas daí a gente queria saber bastante assim da senhora, dos filhos. A senhora com certeza deve ter muito amor, com certeza, né, pelos filhos, pela família querida que a senhora tem, de certeza, né? Que a gente conhece, né? E a senhora dá um nome para mim, o nome dos filhos. Do mais velho ao mais novo. Tinha 8 filhos, só que uma já é morta, mas enfim, era minha filha também. Claro, lógico. Isso. Quer o nome deles? Isso, o nome dele, o primeiro nome o nome... É uma menina, Maria de Lourdes. Certo. E depois era Otília. Depois era Aldina, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a terceira. A terceira? Ah, tá, certo. Daí é o José Reinaldo. E a outra era Beatriz. E outra Maria Goretti. E duas Maria aí. Duas Maria? Ah, tá. Porque eu queria ter uma Maria em casa, mas a outra começou a chamar Lourdes. É? Aí eu queria uma Maria. Queria uma Maria daí. Certo. Depois é Domingo Sávio. Domingo Sávio. E depois Rita.
Rita, ah, certo. A caçula é a Rita? É, Rita, é tudo Serafim. Serafim, claro. Assinatura Serafim. E também, assim, por exemplo, o seu marido também, assim, vamos conversar um pouquinho, né, dele também. O nome primeiro dele, de novo, vamos falar o nome dele? O nome dele? É, o nome primeiro, pode ser o... Pedro Virgílio Serafim. Pedro Virgílio Serafim. Seu Pedro. Então, ele também, com certeza, foi um homem que ele lutou muito também na igreja, ajudou bastante, né? Sempre, vamos dizer, ele sempre participou em tudo, né? Certo. Nas caminhadas da diretoria. Até ele morrer e até está enterrado também em Santa Luzia. Na Santa Luzia, isso, aqui próximo, né? E nasceu aqui e se enterrou ainda aqui. Como é que era o nome do pai dele? Você lembra o nome da mãe dele e do pai dele? Dos pais? E os pais, Ele era Domingo. O pai dele é Domingo, né? Domingo. E o da mãe dele era? Ela era Lúcia. Lúcia, certo. Lúcia Serafim. Isso. Então, assim, ó, os amigos que moravam aqui na Santa Luzia da Senhora, as amigas, a senhora lembra-se um pouco deles, assim, dos nomes? Porque não tinha na época muita gente, na época. Como é que era o nome das famílias, assim, que tinha... Das famílias que moravam aqui? Isso, assim, Isso. Ali na fronteira, vamos dizer, né? Ali era Moisés D'Agostinho. Moisés D'Agostinho. E a Dona Rosa, que eles eram todos os dois trabalhavam muito pela igreja. Oh, que legal. Isso. Puseram Angelim Milanês, que é a mulher dele, né? Certo. A santa mulher dele, o nome dela. Isso. E era o João Fraceto. Seu João Fraceto. E o Zé Machado. O José Machado mora bem pertinho também, né? Esse é o filho, né? Esse isso. é neto do velho. Certo. O velho era José também. José também, Machado. Certo. E o Nato Simão. O Nato Simão, que é bem conhecido. Tinha... Os Milioli, como é que era o nome do pai deles ali? João Milioli. João Milioli. E a esposa, como é que era? Era Elisa Bonotto. Elisa Bonotto. Dos Bonotto, certo. Então, isso. E a senhora, assim, no caso... Quando tinha as minas, era aquele Pedro de Luca. Pedro de Luca. Era o chefe da mina, né? Estava encarregado da mineração, da mina. Morou muito tempo ali, onde é os Machados ali. Certo. Ele morou naquele lado ali assim. Depois morou mais família e... Foi crescendo daí, né? Mas aquelas vinham e saíam, como se diz, né? Sim, não ficaram direto... Não foi igual os colonos que começaram aqui, né? Eles não eram, vamos dizer, sempre ali, né? Isso, Morador que vinha e saía, mas os velhos mesmo... Sim, com certeza. Certo. E me diz uma coisa assim, ó. Sobre, por exemplo, o Sagrado Coração de Jesus, né, que a senhora faz parte, tinha quantas pessoas que trabalhavam junto ali, dentro do Sagrado Coração de Jesus, na diretoria, e tudo junto, né? Tinha. Era quantas pessoas? Tinha bastante no começo? Quando era o tempo da mina, era muitos no apostolado. Na época da mina. O apostolado era muita gente. Depois, certo. Quando saíram, ficou mais pouco. Foi diminuindo, era aí, né? Depois, aí fiquei só eu de zeladora. Certo. Me deram a caixa. Isso. E fiquei eu segurando tudo. Daí foi entrando as pessoas daqui, né? Sim. E tinha o Filisberte. Legal. E que aguentaram até morrer, como se diz. Isso. Né? Família Martim Filisberte, ele. Certo. E a mulher dele era do apostolado e, vamos dizer, tinha muita gente, enfim, do apostolado. Depois começou e quando entrou a cidade mineira, daí dei umas quantas lá para a cidade mineira para começar. Para começar lá, Mas saiu daqui. Saiu daqui, começou daqui para ir lá para a cidade mineira. Era só óssea aqui e foram para a cidade mineira. Para fundar o Sagrado Coração de Jesus. Começaram na cidade mineira. Que legal, então. Então tá, assim, ó, vou desligar agora um pouquinho o vídeo, desligar a máquina um pouquinho, para depois de começar a segunda parte, tá? Para fazer um vídeo menorzinho, eu vou desligar um pouquinho.